Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de resolução de questões da banca Objetiva Concursos. Selecionei 5 questões que abordam grandes temas bastante recorrentes em provas tanto da licenciatura como do bacharelado. Se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada na descrição desse vídeo que tem os links tanto dos nossos e-books, onde você encontra resumos e mais de 100 questões gabaritadas em cada um dos volumes, e também o nosso curso específico para concurso de educação física, que tem 12 aulas, tanto de teoria como de prática. Então, se você estiver se preparando para concurso de educação física, eu acredito que esses materiais possam lhe ajudar bastante. Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos lá. Primeira questão. O manguito rotador é uma unidade funcional que cria uma variedade de torques em torno da articulação gleno-humeral, bem como contribui na estabilização dessa articulação. Em relação aos músculos que compõem o manguito rotador, assinale a alternativa correta. Eu separei essa questão porque a Objetiva Concursos, em praticamente todas as provas que eu analisei, tinha ao menos uma questão sobre anatomia e cinesiologia, né? Então, quais são as funções de determinados músculos, quais músculos compõem determinada articulação. Enfim, é bom a gente dar uma revisada em anatomia e cinesiologia. Nesse caso, eu escolhi o manguito rotador porque também é um tema que já caiu em questões de outras bancas, né? Tanto que a gente já tem questão comentada lá na nossa página do Instagram, e também temos um resumo trabalhando especificamente o manguito rotador. Lembrando que o manguito rotador, a sua principal função, de fato, é a estabilização glenohumeral, a estabilização da articulação do ombro, e é formado por 4 músculos: o infraespinhal e o redondo menor, que realizam a rotação externa, o subescapular, que tem como principal ação a rotação interna, e o supraespinhal, que realiza os primeiros graus de abdução do ombro. Então, relembrando, infraespinhal, supraespinhal, subescapular e redondo menor, realizando todos eles, principalmente, rotações interna e externa, e também os primeiros graus de abdução do ombro. Então, temos como alternativa correta dessa primeira questão infraespinhal, supraespinhal, redondo menor e subescapular. Alternativa A contempla essa primeira questão. Segunda questão é em relação à postura. Também nas principais provas que eu analisei, tinha também pelo menos uma questão sobre avaliação postural ou desvios posturais. Então é interessante a gente dar uma olhada pelo menos que básica para garantir questões relacionadas à postura que são bastante recorrentes nessa banca. Então vamos lá. Em relação às alterações posturais, assinalar a alternativa correta. Então vamos dar uma olhada em cada item e ver o que é que está certo e o que é que está errado. Alternativa A, joelhos. Geno vago, geno varo, geno recurvato. Perfeito, essas são alterações posturais que a gente encontra na articulação do joelho. Alternativa B, pés. Anteversão e retroversão, na verdade não está relacionado aos pés e sim ao quadril, né? O quadril ou a pelve em anteversão ou retroversão. Alternativa C, coluna vertebral, plano, cavo e hálux vago, seria no caso alterações posturais dos pés. E alternativa D, quadril, hipercifose dorsal, hiperlordose lombar, escoliose tóraco-lombar, está relacionado à coluna. Então ele só alterou a ordem aí dos itens, né? Seria alternativa A, de fato correta, joelho sim, geno valgo, geno varo ou geno recurvato. Os pés podem ser plano, cavo ou com o hálux vago. A coluna vertebral seria hipercifose dorsal, hiperlordose lombar, escoliose tóraco-lombar. E o quadril em anteversão e retroversão. Então é bastante interessante a gente dar uma relembrada nas principais, primeiro em avaliação postural e segundo nos principais desvios de cada articulação, né? Quais são as principais alterações em cada articulação, porque é um tema bastante recorrente nessa banca. Alternativa A, então, de fato é a correta dessa segunda questão. Terceira questão, uma questão clássica sobre abordagens pedagógicas da educação física. Se você tiver interesse em aprofundar um pouco mais nesse assunto e ainda não viu o nosso vídeo, temos um vídeo específico sobre 5 das principais abordagens pedagógicas da educação física. Eu vou deixar o card aqui em cima. Então vamos lá. Terceira questão, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. A abordagem
de educação física não se propõe a tratar da cultura, não podendo, portanto, ser responsabilizada por algo que ela não pretende realizar. Nessa abordagem, há clara manifestação de que o ou a é o estudo da educação física. Então, eu, sem precisar olhar para os itens, eu já sei que ele está trazendo uma abordagem que tem como principal objetivo o movimento, né? O movimento é o meio e fim da educação física, já que ele não pretende trabalhar questões além do movimento. Então, quando a gente trabalha esse conceito de principal, meio e fim da educação física, o movimento como meio e fim da educação física, a gente está falando da abordagem desenvolvimentista. Então, se a gente fosse dar uma olhada nas alternativas, ficaria ainda mais fácil, né? Ele traria apenas essa abordagem desenvolvimentista e formativa, que na verdade é um tipo de avaliação. E aí, se a gente eliminasse formativa, a gente teria desenvolvimentista movimento e desenvolvimentista culto ao corpo. E quando a gente fala da abordagem desenvolvimentista, a principal palavra-chave é realmente o movimento, né? Também a gente poderia trabalhar a abordagem desenvolvimentista com as palavras-chave de faixas etárias bem definidas, principalmente entre os 4 e 14 anos. Sempre que a gente vê ou palavra-chave movimento como principal meio e fim, ou faixa etária bem determinada, principalmente entre os 4 e 14 anos, a gente vai estar falando da abordagem desenvolvimentista. Então, terceira questão, lembrando, é bom a gente dar uma revisada aí em tendências e abordagens pedagógicas, que são temas bastante recorrentes. Então, terceira questão, alternativa A, também é a correta. Quarta questão, eu trouxe uma questão sobre PCNs, porque é um tema que, basicamente, em todas as provas da licenciatura que eu vi, a primeira e, às vezes, a segunda questão são abordando PCN. Então eu trouxe essa questão mais para exemplificar, mas é bom a gente dar uma revisada geral nos PCNs da educação física, né? Segundo os parâmetros curriculares nacionais, educação física, em síntese, os instrumentos de avaliação deverão, exceto, vamos lá dar uma olhada em cada item. Alternativa A, explicitar os objetivos específicos propostos pelo programa de ensino. Sim, de fato, esse é um instrumento o instrumento de avaliação realmente deve explicitar os objetivos específicos. Alternativa B, situar alunos e professores dentro do processo de ensino e aprendizagem. Perfeito também. Alternativa C, considerar de forma desintegrada os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Apesar dele trazer os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, ele fala em considerar de forma desintegrada. Então, por isso que esse item está incorreto, né? Seria considerar de forma integrada todos esses conteúdos procedimentais, conceituais e atitudinais. E aí no item D ser claro o suficiente para que o aluno saiba o que, como e quando será avaliado. Perfeito. Lembrando que além desses que a gente citou aqui, tem muito mais instrumentos de avaliação e como esses instrumentos devem ser, né? Então é bom dar uma lida mais com calma nos PCNs, que além dos instrumentos de avaliação podem cair outros temas, né? Os principais blocos de conteúdo, enfim. É bom dar uma olhada lá geral para estar seguro em relação a questões de PCN, que praticamente são questões certas em provas da licenciatura dessa banca. Então, quarta questão, item C é o correto. Quinta e última questão é uma questão sobre socorros urgentes, né? Eu trouxe essa questão específica sobre lesões agudas, que já é um tema que a gente tem um quadro de resumo lá na nossa página do Instagram. Então, se você quiser aprofundar um pouquinho mais, dá uma olhada lá no nosso Instagram, a gente tem um resuminho que vai ajudar bastante, até porque esse é um tema bastante recorrente na banca objetiva. Tanto em relação a lesões agudas, diferenciar lesões agudas e crônicas, e também primeiros socorros na educação física, né? Então, é bom dar uma relembrada quais são os socorros urgentes, para também estar seguro em relação a esse tema. Então, vamos lá. Quinta questão, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. A determinada lesão aguda é a separação momentânea das superfícies ósseas ao nível da articulação. Então, quando a gente fala separação momentânea das superfícies ósseas ao nível da articulação, a gente fala da entorse.
Então, quando você for dar uma olhada lá no nosso resuminho sobre lesões agudas, você vai ver exatamente esse conceito, separação momentânea das superfícies ósseas ao nível da articulação. Então, temos o item correto dessa quinta questão, a entorse, item A novamente. Então, finalizamos essa nossa breve aula sobre a banca objetiva concursos. Lembrando que esses são grandes temas que foram recorrentes, mas é interessante a gente especificar um pouquinho mais em nossos estudos cada um desses grandes temas para garantir essas questões que, de certas formas, são mais simples, já que são mais recorrentes, né? Então, se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concurso de Educação Física, dá uma olhada aqui na nossa descrição do vídeo que tem os links dos nossos materiais, tanto os e-books como o nosso curso online. Se quiser entrar em contato com a gente, pode ser tanto pelo nosso Instagram, @concursosedefísica, ou pelo nosso e-mail, conc.edefisica@gmail.com. Se tiver sugestão de resolução de questões de determinada banca ou de temas que você quer ver, tanto aqui no nosso canal como na nossa página do Instagram, pode comentar aqui nesse vídeo e também, se possível, se inscrever no canal, que ajuda bastante o nosso trabalho. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.